Louvado seja o nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva o Arcanjo São Miguel, o campeão invicto. Pessoal, neste vídeo eu vim trazer um conteúdo bem importante para vocês, pois se trata de profecias de um santo sobre o fim dos tempos. Essas profecias que eu vou dizer para vocês, a gente já consegue ver se cumprindo e cumpridas também. Além de estar se cumprindo muitas já se cumpriram nos nossos tempos. Entende? Essas profecias, é de um santo da igreja chamado São Nilo. Ele viveu no século V e ele disse que essas profecias que ele fez, claro, pela ação de Deus e do Espírito, elas se realizariam no século XX. E a gente está em que século? 21. E a gente já consegue ver as profecias dele se realizando. E um detalhe, é absolutamente impossível que um homem, sem a ajuda de Deus, possa conhecer o futuro. Entende? E São Nilo, pela ação de Deus, ele falou coisas que aconteceriam no futuro. E ele era do século V e profetizou coisas do século XX, ou seja, 15 séculos depois, 1500 anos depois, e a gente consegue ver essas coisas se cumprindo, para você ver que Deus realmente age, né? Então, vamos ler as suas profecias, né, que estão se cumprindo nos nossos tempos atuais. Então, vamos seguir o texto da profecia de São Nilo. Depois do ano 1900, por meados do século XX, as pessoas desse tempo tornar-se-ão irreconhecíveis. Ou seja, né, a gente não vai reconhecer as pessoas, não vai conseguir ver a imagem e semelhança de Deus nessas pessoas. Por quê? Porque as pessoas desfigurarão a imagem e semelhança de Deus. E a gente consegue ver pessoas que se vestem inadequadamente. Conseguimos ver como as pessoas mancham o seu corpo, né? A gente consegue ver pessoas que colocam tatuagem até nos olhos. A gente consegue ver pessoas que, por conta da tatuagem, por conta de cirurgias, mudam o seu corpo para se parecer o demônio mesmo, né? Essa profecia de São Nilo já se cumpre. Ele diz assim: quando se aproximar o tempo da vinda do anticristo, a inteligência dos homens será obscurecida pelas paixões carnais. A degradação e o desregramento acentuar-se-ão. O mundo, então, tornar-se-á irreconhecível. As pessoas mudarão de aparência, e será impossível distinguir os homens das mulheres por causa do atrevimento na maneira de se vestir e na moda de seus cabelos. Essas pessoas serão desumanas e como autênticos animais selvagens, por causa das tentações do anticristo. Não se respeitará mais os pais e os mais idosos. O amor desaparecerá. E os pastores cristãos, bispos e sacerdotes serão homens frívolos, completamente incapazes de distinguir o caminho da direita ou da esquerda. Nesse tempo, as leis morais e as tradições dos cristãos e da igreja mudarão. As pessoas não praticarão mais a modéstia e reinará a dissipação. A mentira e a cobiça atingirão grandes proporções, e infelizes daqueles que acumularão riquezas. A luxúria, o adultério, a prática da homossexualidade, as ações secretas e a morte serão a regra da sociedade. Nesse tempo futuro, devido ao poder de tão grandes crimes e de uma total devassidão, as pessoas serão privadas da graça do Espírito Santo recebida no seu batismo e nem sequer sentirão remorsos. Detalhe, isso que eu acabei de falar, que as pessoas serão privadas da graça do Espírito Santo, não é porque as pessoas, vamos assim dizer,
não poderão receber o Espírito Santo. Mas as pessoas não irão querer se abrir para o Espírito Santo. Entende? Muitas coisas vão fazer que as pessoas não se abram para o Espírito. Somente com uma vida intensa de oração, somente com uma vida intensa de renúncia, que as pessoas conseguirão se abrir para o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa recebeu o batismo, a pessoa recebeu o crisma, mas a pessoa vai estar privada da graça. Por quê? Porque a pessoa ela vai estar se deixando guiar pelos prazeres do mundo, vai estar se deixando guiar pelas coisas do mundo. Entende? As pessoas vão se privar por si mesmos do Espírito Santo. Entende? Não irão renunciar, não irão rezar. Então, por vários e vários motivos, elas serão privadas da graça do Espírito Santo. Mesmo que elas receberam o Espírito no batismo e no crisma, elas serão privadas por conta dos tempos. E a gente já consegue ver isso. Pessoas que não são conduzidas pelo Espírito Santo e que se deixam conduzir de forma humana. Por quê? Porque as pessoas não se deixam guiar pelo Espírito. Entende? Vamos continuar. As igrejas serão privadas de pastores piedosos e tementes a Deus. E infelizes dos cristãos que restarem sobre a terra nesse momento. Eles perderão completamente a sua fé, porque não haverá quem lhes mostre a luz da verdade. Eles se afastarão do mundo, refugiando-se em lugares santos, na intenção de aliviar os seus sofrimentos espirituais. Mas em toda parte, só encontrarão obstáculos e contrariedades. Tudo isto resultará do fato de que o anticristo deseja ser o Senhor de todas as coisas e se tornar o mestre de todo o universo. Ele realizará milagres e sinais inexplicáveis. Dará também a um homem sem valor uma sabedoria depravada, a fim de descobrir um modo pelo qual um homem possa ter uma conversa com outro homem, de um canto a outro da terra. Isso que São Nilo agora está falando é profetizando sobre o celular. E que de fato é uma coisa muito boa, que Deus deu a sabedoria para o homem criar, mas que muitos se perdem por conta do celular. Entende? E São Nilo ele diz aqui, de um objeto, de uma coisa, de um modo que o homem iria criar, de uma coisa que o homem iria criar, para que este homem conversasse com outro homem de um outro lado do mundo. E nós já vimos isso, o celular. Nesse tempo, os homens também voarão pelos ares como os pássaros e descerão ao seio do oceano como os peixes. Ele está falando aqui agora exatamente do avião e também ele está falando aqui do submarino. Ele também está falando aqui dos trajes de mergulhador. Entende? Então, olha, um santo do século V profetizando coisas que a gente vê no século XX. E ele continua. E quando isto acontecer, infelizmente, essas pessoas verão as suas vidas rodeadas de conforto sem saber, pobres almas, que tudo isso é uma fraude de Satanás. E ele, o ímpio, inflará a ciência da vaidade, a tal ponto que ela se afastará do caminho certo e conduzirá as pessoas à perda da fé na existência de Deus, de um Deus em 3 pessoas. Então Deus infinitamente bom verá a decadência da raça humana e abreviará os dias por amor do pequeno número daqueles que deverão ser salvos, porque o inimigo desejaria arrastar mesmo os eleitos à tentação, se isso fosse possível. Então a espada do castigo aparecerá de repente e derrubará o corruptor e seus servidores. Então, gente, essas são as profecias de São Nilo, no qual a gente consegue ver que todas já se cumprem. Todas já se cumprem. Entende? Ele que profetizou no século V e disse que essas profecias se cumprirão no século XX. E nós estamos no século XXI e vemos todas cumpridas. Entende? Claro, essas profecias que já se cumpriram vão agravar, porque as pessoas se afastarão mais de Deus se não tomar cuidado. E eu e você devemos
devemos tomar cuidado, se apegar na confissão, se apegar ao amor à Eucaristia, se apegar ao amor aos padres, se apegar à Igreja Católica, porque é dessa maneira que a gente será privado de sermos atingidos por tudo isso. É que nem Nossa Senhora fala na mensagem do Livro Azul. A gente vai viver no mundo, estamos vivendo no mundo, né? Mas se a gente permanecer dentro do coração imaculado dela, a gente vai viver fora deste mundo. Embora estaremos vivendo neste mundo, é como se a gente não vivesse nesse mundo. Por quê? Porque a gente vai estar refugiado no coração de Maria e nada das coisas deste mundo nos atingirão, como se a gente não vivesse nele. E é isso que Deus quer fazer. Nos alertar através dessas profecias e fazer a gente se refugiar dentro do seu coração eucarístico e dentro do coração da sua Mãe Santíssima.